Qual que é o segredo? É transformar custo fixo em custo variável. E vai te permitir crescer sem os riscos de você ter um time fixo. Então, geralmente, quando você contrata um time fixo, você vai contratar uma pessoa mais júnior, que é uma pessoa pior, que vai depender mais de você. Quando ele tem muito churn, ele tem que ter mais trabalho para poder fazer essa gestão das entregas, do churn. Porque assim, cara, o que acontece? Se o cliente, se ele está tendo muito churn, o cliente fica contigo só há poucos meses. 2, 3, 1. E você só pega ele no momento que ele te dá mais trabalho. Porque depois... Porque, ó, no início você tem que fazer reunião, diagnóstico, tem que fazer apresentação, tem que planejar, tem que pensar. E está começando mais um UltraLeaseCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviço de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E eu sou o Leôncio. Olha aí. Cada hora é um. Ó, Lele, ó, outra hora Matheus Leôncio. Cada episódio é um nome, né? Ninguém reconhecer, ninguém me achar. E hoje veio com essa bigodeira aí de policial americano, né? Eu tava tentando mais parecer o Pablo Escobar, a verdade é essa, mas não deu. Só falta dinheiro. Pablo Escobar da... E ó, hoje a gente vai falar como fazer 50 mil reais de lucro todos os meses com a sua agência de marketing. É dinheiro ou não é? É dinheiro. Isso aí, 50 mil no bolso. Cara, mas, antes, temos que agradecer nossos parceiros e patrocinadores. A gente tem a Reportei, que, cara, eu já testei todos os dashboards do mundo e não tem nada tão fácil, tão barato e que entrega tanto, né? Eles conectam com todas as redes sociais, tráfego, CRM, as plataformas de gateway de pagamento tipo Hotmart. Então, assim, recomendo muito, a gente gosta, a gente usa. Tem, inclusive, agora a Reportei Flux, que é agendamento. Cara, o Flux agenda e faz a parte de aprovação e agendamento nas redes sociais, né? E temos também cardápio web. Se você atende food service, né, food market, qualquer negócio de food, restaurante, bar, enfim, gastronomia, você tem que usar cardápio web, assim, não tem nada parecido de ferramenta. E assim, tem tantas features lá, cara, que é absurdo. Cara, tem disparo de mensagem, tem CRM, ele tem inclusive aplicativo para um sistema lá para poder controlar salão, PDV, tudo, impressionante. Exato. E também a Great Pages, que é a ferramenta de landing page sites mais poderosa do mercado. Por que mais poderosa? Porque cria páginas de alta velocidade, isso é muito importante. Não basta a sua página ser bonita, sim, você faz páginas bonitas ali na Great Pages, mas ela tem que carregar rápido, né? Isso é fundamental. Fora que é muito fácil de usar, qualquer um consegue, de maneira rápida, fácil, criar páginas de alta velocidade lá na Great Pages. Fica a dica aí, hein? Vai lá, Bindes. Bindes não, pô. Cada hora mudou uma coisa. Fala aí. O Bindes de bigode. Cara, vamos começar, né? Começar do começo. Hoje o tema margem de lucro. E eu queria puxar assim mesmo, perguntando primeiro da experiência de vocês, assim, só pra gente ter uma ideia, né? Pra galera ter uma ideia também. Vocês têm uma mentoria que já passaram centenas de agências de marketing, mais ou menos quantas? Acho que... Umas 800. Tá, umas 800. Então vamos supor aí que vocês já analisaram, de certa forma, como cliente de vocês, essas 800 agências, né? Sim. E falando de lucro, cara, quando vocês veem, qual que é o cenário real ali dessa galera em lucro? Tipo assim, a cada 10 agências, 9 estão como? Assim, mais ou menos. Eu não vou ter assim, o percentual ali na mosca, mas eu posso afirmar que a maioria, ela chega normalmente faturando, às vezes bem, mas com pouco lucro. Claro, tem as que faturam mal também e que também não tem lucro, né? Porque fatura mal, enfim, tá tudo conectado, mas eu acho que a grande maioria, cara, não consegue tirar um lucro grande da agência. Quando você fala pouco lucro, é o quê? Então, algumas com prejuízo, então não é nem pouco, é negativo. E eu vou falar que a média é de 10, 15% de margem de lucro. Então, se o cara, sei lá, fatura 50 mil, ele bota 5 mil no bolso, 7 mil, muito pouco, né? E, cara, o pior é o seguinte, é uma tendência, tá, das agências, quanto mais elas faturarem, menos elas têm de lucro. No modelo errado, é um modelo diferente do que a gente defende aqui. A gente defende um modelo em que, mesmo crescendo, ele consegue manter a margem, né? Que é o que a gente está prometendo aqui, sempre na nossa mentoria dos 50 mil reais por mês. Então, o padrão do mercado é a agência cresce faturamento, mas cai lucro, porque ele incha a equipe, incha a estrutura. E aí, cara, quando você vê, ele perde a mão ali, perde a margem. Então, muitas com prejuízo e uma boa parte com 10, 15%, 20% no máximo. Boa. E vamos explicar para a galera a nossa conta, né? Sim. Você falou que vai botar 50 mil no bolso, uma agência. Você falou que
a média na galera normalmente de margem é 10%. Pra gente fazer esses 50 mil, qual é a nossa margem? Só como é que deixando o claro, a cálculo? média de quem tá A média de no quem jeito tá tradicional, né? No jeito agência genérica, né? Da vida. Mas desculpa, fala a pergunta de novo. O nosso 50 mil no bolso representa quantos por cento de margem? O que é uma margem boa no legal. nosso modelo, entendeu? Cara, assim, vai depender do tamanho do seu faturamento, quanto que é uma margem de lucro boa, né? Então, você fatura 5 mil reais por mês, dá para você ter praticamente 100% de margem. de lucro. 100% de lucro porque né, você não bolso. tem custo nenhum, tem um valor irrisório ali de imposto. E você faz tudo ali, né? Mas quando você cresce, você vai tendo que contratar equipes, você vai ter que ter outros gastos, Ferramenta, né? contador. Então com o faturamento crescendo, outros gastos que não tinha quando você era menor, começam a aparecer. E aí é onde muita gente se ferra, né? E o que a gente mira? Num tamanho ali de faturamento na casa dos 100 mil reais por mês, você ter 50% de lucro, ou seja, sobrar 50 mil de lucro no bolso. Então, isso é uma porcentagem que é bem acima do normal do mercado. Normal é isso que o Bins falou. Chegar no 100 mil, ele está faturando 10%, 15%. E às vezes, muitas vezes nem isso. Normal, o cara faz 100 mil para tirar 15 de lucro líquido lá no final. É isso? Isso é... Quando a gente fala de lucro, é dinheiro no bolso, digo de assim, fato. a gente, é a maioria do mercado, é um padrão entre as agências genéricas, assim, mas quando eles chegam até vocês, eles acham isso normal e ele quer arrumar outra coisa? Eu vou te falar que não é nem... Ou ele acredita que dá para ir para os 50% de margem? Ou eles já são meio assim, o mercado é assim mesmo? Então, cara, eu acho que tem só um ajuste aí, que é o seguinte, não é que é só o fato dela ser genérica, porque às vezes até as agências nichadas também estão com pouca margem, porque Depende o dos segredo, fatores, né? o segredo não é se está nichado ou genérico. É óbvio que se está genérico, a chance dele ter menos margem, né, é maior. Porque quando você está nichado, você tem os benefícios, enfim, de ter menos equipe, coisa mais enxuta, replicar estratégia e tudo mais. Então, as agências genéricas, em geral, também são normalmente mais... lucram menos. Mas as nichadas também, cara, porque o negócio é o modelo de negócio das agências. Pode ser nichado ou não, mas tudo que tem embaixo, o que ela vende, se ela vende serviço, se ela vende resultado, tudo isso, qual que é o tipo de equipe que ela tem para dar aquele resultado, tudo isso influencia muito. Tá? Só pra gente ter essa depois a gente pode entrar a mais. pergunta é no viés assim, se o cara chega para você querendo aumentar a margem, tipo, ele sabe que é possível ou ele acha que essa é a realidade, ele precisa melhorar. Eu acho que a maioria não consegue enxergar. E o grande benefício de participar de uma comunidade como essa, ou de uma mentoria e tal, é você passar a enxergar as possibilidades. Eu, por exemplo, só fui enxergar que estava para ganhar muito dinheiro, por exemplo, com a agência, quando eu fui participando de grupos de agências. Porque eu enxergava gente maior que eu. Então, assim, eu acho que é um benefício. Então, as pessoas, em geral, não conseguem enxergar que elas conseguem ter uma margem muito maior. Eu acredito que não conseguem enxergar porque o que levou elas a ter uma margem baixa foi fazer o intuitivo, né? Então, ela não acha que é errado contratar pessoas, né? Você pensa, tá errado contratar pessoas? Não tá errado, por si só. Ela só não sabe né? fazer. Ela vai contratar pessoas, ela acaba pagando o valor. Ela não acha que tá errado ela cobrar ali R$ 1.500 por cliente, R$ 2.000 por cliente. Né? Porque é o que o cliente que está chegando para ela é o que ela que pode pagar. Ela não acha que está errado, por exemplo, você começar a fazer de tudo para o cliente. Não sabe dizer não para qualquer cliente que chega. Então, são muitas coisas que são meio intuitivas, que levam ela a um resultado medíocre. Né? E achar que é normal. E achar que é desse jeito. E achar que a única solução é só crescer faturamento na mesma proporção de lucro que ela tem hoje. Boa. E entrando nisso, então, por que o cara, igual você falou, tá pequeno ali, ele tá 100% de margem, né? Quando que ele começa a sentir essa crescer e o lucro diminuir? Vocês acham que a parte tem uma... na média, claro que vai variar um pouquinho, vocês? mas na média, quando o cara tá batendo em 15, 20 mil, que ele tá muito sozinho e tá tendo que fazer muita coisa, ele começa a deixar uns pratos caírem, umas petecas caírem. Esse é um ponto ali que eu vejo ali, 15, 20 mil de faturamento. E um segundo momento é quando ele começa a ter que contratar pessoas, porque ele não sabe contratar, ele não sabe como fazer. O grande problema, cara, que eu vejo é que a galera tem habilidades técnicas, mas não aprendem a ser empresários, né? Elas não aprendem nada de gestão, de modelo de negócio. Então, eu acho que ela trava justamente ali, quando ela começa a crescer, bate no teto de 15, 20 mil e começa a precisar de gente, de contratação. Eu acho que esse é o momento. Passa dos 20 mil, ele vai contratar 15, a primeira 20 mil, pessoa. Às vezes alguns são menos, né? Saquei. E como é que você chegou nessa definição de, cara, o nosso modelo aqui é 50%? Foi tipo assim, eu cheguei nisso e vi, caramba, é possível fazer 50%?
Você já fez uma engenharia pensada para chegar nisso? Já era um objetivo? Não, então, assim, a Supersal, que é a nossa agência, ela foi construída usando muito do meu know-how dos últimos 20 anos que eu tinha já como empresário. Então, assim, cara, sendo muito sincero, ela não foi planejada assim, eu quero ter uma empresa para dar uma margem de 50%. Mas a forma como ela foi construída, o modelo de negócio que eu criei ali, a forma de vender, como se posicionar, o nicho, tudo, cara, tudo ali foi criado que me permitiu ter essa margem. Mas não foi uma coisa assim, vou planejar ter uma empresa. Não, aconteceu. Porque eu tinha já esse conhecimento e fui construindo dessa forma. E aí eu participava de alguns grupos de mentoria, de agências e tudo mais, e eu ficava vendo que a galera sempre tinha um faturamento menor do que eu, um lucro menor e tinha mais time, tinha um custo maior. E aí eu fui percebendo que eu estava fazendo uma coisa diferente no mercado, entendeu? Foi ali que eu comecei a ver, eu falei, porra, mas essa construção ela não foi de uma forma assim clara, foi acontecendo, mas baseado em tudo que eu já sabia de construção de negócio. Boa. E por que vocês falaram, beleza, o cara passou dos 20 ali, começa a contratar a equipe, já é algo que começa a impactar lá no lucro, né? Quais são os outros pontos que a galera erra quando está crescendo, que vai impactando no lucro também? Outro ponto é o quanto ela cobra por cliente. Porque, por exemplo, se você, digamos que você tem uma equipe capaz ali de atender 15 clientes, certo? Se você está cobrando R$2.000 por cliente, você está faturando 30 mil. Uhum. Se você tem a mesma equipe, só que ela vai atender os mesmos 15 clientes, só que são clientes que você cobra 5 mil por mês, você vai ter com o mesmo custo, você vai ter 75 mil de faturamento. Então, você aumentou sua margem sem aumentar custo. Sem mexer a equipe. Então, só que não é um negócio que, quando você está com essa quantidade de clientes ali faturando 30 mil, né? Você quer chegar no 75 com a mesma quantidade de clientes. Não é um negócio que você chegar em todos os seus clientes, agora o preço é tal. Não, você vai ter que ajustar teu posicionamento, ajustar a tua prospecção para chegar em clientes mais qualificados. E aos poucos Até você ter vai... clareza qual que vai ser esse cliente que vai poder pagar mais caro, né? Como chegar nele. E aí, aos poucos, você vai melhorando a tua margem. Você vai aumentando teu ticket médio, consequentemente, aumentando a tua margem. Então, às vezes, você tem uma equipe, não necessariamente está inchada, mas por você estar vendendo barato, você atola rapidamente essa equipe. E aí, para você poder crescer, você vai ter que contratar mais equipe. Cara, e tem uma coisa muito contraintuitiva, né? Que as pessoas acham que para cobrar mais, elas precisam entregar mais. E, na verdade, não é verdade. Elas não precisam entregar mais, né? Elas precisam vender, primeiro, mais resultados. Segundo, elas precisam saber que quem paga mais é quem fatura mais. Porque não adianta você empurrar um ticket alto para uma empresa que fatura pouco. Então, elas às vezes não têm essa clareza de que elas podem vender a mesma coisa que elas estão entregando hoje por R$1.000, elas podem vender por 5 mil, cara. E aí, quando você tem esses 5 mil entregando um serviço que você antes cobrava 1.000, a sua margem passa a ser absurdamente maior. E aí, consequentemente, e eu estou falando da margem daquele contrato, daquele cliente, né? Uhum. Consequentemente, a margem da agência também passa a ser muito interessante. Boa. Você falou aí a margem do contrato e depois você falou da margem da agência. Eu caiu essa ficha ontem, tipo assim, acho que você vai estudar negócio, sabe? Você vê lucro líquido, margem de contribuição, receita, As pessoas não têm essa clareza mas do que é margem de contribuição. Nunca tinha escutado falar. Pois é, mas esse não é o ponto. Estou falando assim, tem vários desses termos, mas eu nunca tinha visto pessoas que calculam margem de lucro por cliente, igual vocês fazem na agência. E aí eu queria até entender, tipo, de onde veio isso, de olhar pro cliente, porque eu vejo que a maioria da galera calcula a margem de lucro da empresa como um todo, né? Tipo, o aluguel, então, minha internet, tudo. Como é que você chegou nisso? E se isso é de cara, agência assim, ou é de... não, tem negócio que dá pra fazer isso, tem veio, outros que não dá? veio dessa Como minha é que é? experiência aí pra trás como empresário, mas, cara, tem que pensar o seguinte, tudo vai cascateando. Então, se a margem do cliente não é boa, Vamos só não explicar, tem como. dar um exemplo, porque acho que quem está em casa às vezes pode não sacar exatamente o que é a margem por cliente. Então, você tem lá um cliente que está te pagando R$3.000 por mês, certo? E você tem uma equipe alocada para esse cliente. Né? Então, você vai ter um custo... Não necessariamente ela é Não exclusiva. só né? é exclusivo. Você vai ter um custo. Digamos que a tua equipe... aí vamos fazer números redondos para ficar fácil. Digamos que você tem uma equipe que atende 10 clientes. E esse um cliente, né, representa 10% aí do quanto você aloca da tua equipe. Então, você tem uma equipe aí de R$10.000, custa R$10.000 por mês, e 10% dessa equipe está atrelada a esse cliente. Então, você tem um custo aí de R$1.000 para um cliente que está te pagando R$3.000. Uhum. Então, a sua margem, né, tá de 66%, né? Então, você
Cada 3 mil sobra 2 mil, 66%, e R$1.000 vai para custo com a equipe. Dando um exemplo só para... De uma forma bem simples. Tem outros elementos dele para adicionar, mas basicamente é isso. Então, eu fico vendo que se as pessoas não entendem a margem por cliente, a margem da empresa, no final das contas, não tem como ela ser milagrosa. Então, vai cascateando. Se você não tem margem por cliente, no final das contas, o que acontece muito, cara, é que várias agências têm clientes completamente diferentes um do outro, né? E alguns dão margem e outros não. E aí, quando eles não têm essa clareza, esses que são ruins, que vão sugando margem, o que acontece? Eles vão sugando a equipe, a estrutura, hora homem, tudo mais, e eles dão prejuízo. E aí os que dão lucro ficam mascarados. E aí no final das contas, você calcula só o lucro da empresa, da agência, você não sabe, você não tem clareza. Então eu vejo que as agências não têm essa divisão ali por cliente, para entender se o cliente é lucrativo ou não. Entendi, porque às vezes tem um cliente ali que não tá valendo a pena e tá abaixando a média inteira. Tem isso, né? Tem também, pode ser que todos não estão valendo a pena, ou estão valendo muito pouco a pena. E tem a questão do ticket. Sim. Porque se você tem lá, como eu falei, R$1.000 lá de entrega, de um serviço que você cobra lá, vamos supor, sei lá, uma agência cobra R$1.000 por tráfego. E ela às vezes custa, né, em termos de equipe, R$500 para fazer aquela entrega, ela poderia, com esse mesmo serviço, cobrar às vezes R$3.000. Imagina a margem que ela vai ter a mais, gastando só 500, que é o custo dela de entrega, ou seja, do funcionário dela. Então, a questão do ticket, cara, muda muito o jogo. Na minha opinião, a agência que tem tickets maiores, com menos clientes, e principalmente clientes do mesmo nicho, ela tem uma chance muito maior de ter mais resultado para o cliente, fazer o cliente ter mais resultado, e muito mais resultado também para ela, em termos de lucro. Porque ela consegue replicar as estratégias, consegue, enfim, ter uma qualidade melhor de operação, uma operação mais enxuta. Porque imagina, operação enxuta também tem muito a ver com a margem. Não sei se você vai entrar com isso daí, esse assunto aí, mas é uma coisa interessante a gente falar. Pode ir, vai. Então, operação enxuta, vamos lá. Qual que é o problema de você atender muito cliente cobrando pouco? Você precisa ter muita equipe para poder administrar isso, para poder entregar isso. Quando você tem um ticket muito maior, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes maior, você pode ter uma equipe extremamente reduzida, porque você vai ter menos cliente para atender. Você vai receber mais com menos clientes e a sua margem, consequentemente, com menos equipe, ou seja, uma operação enxuta, fica maior. Essa é a lógica. Então, o que até pontuou, o primeiro ponto ali seria o ticket. Às vezes o cara já está cobrando barato, então não vai ficar difícil. E o cara que está cobrando barato, ele não sabe cobrar mais caro. É impressionante, cara. Eles não têm essa clareza de como que eu faço para, em vez de 1.000, cobrar 5.000, em vez de 3, cobrar 6, em vez de 3, cobrar 10. Eles não sabem. Que tem mais a ver com o próprio cliente, né, que ele chega, do que às vezes com o que ele não tá só o cliente, né? O que ele está vendendo, como que ele vende, como ele se posiciona e como que ele chega nesse cliente que fatura mais. E às vezes até ter clareza de que ele precisa chegar num cliente que fatura mais para poder cobrar mais, né? Que a maioria tá recebendo o cliente por indicação, não deixa a vida me levar. Vai fechando os clientes que aparece. E isso é ruim, né? É bom explicar, porque o cara aceita qualquer cliente que chega, né? Ele não escolhe o cliente. Ele vai aceitando de qualquer nicho, de qualquer faturamento. Se o cara tá mal das pernas, se não tá, se ele vende. E cliente que paga pouco, a gente sabe, né? É o pior cliente. Enche o saco, exige muito. Tá, então a gente falou, o cara que tá cobrando barato, naturalmente a margem dele já vai ser baixa. Já começa difícil daí. A tendência é que a margem vai ser baixa. Tudo que a gente tá falando aqui, pessoal, assim, é generalizando. Assim, claro, tem sempre as exceções. A gente tá falando em linhas gerais, e aí isso daqui é baseado muito no nosso histórico aí de relação, como você falou, né? De centenas de agências. Então a gente vê muito isso, a gente vive isso e respira isso. Então não é do além que a gente tá tirando esses números, né? Mas isso é uma média. Tá, então o ticket, mas vamos supor que existem também agências que podem cobrar um ticket bom, mas mesmo assim o cara tá com a margem sufocada? Sim. Acontece muito. Principalmente quem é full service. Full service, genérico, ou seja, ele tem mais equipe para entregar aquilo que tá... Porque ele cobra bem, mas tem uma equipe cara. Entrega muita coisa. Tem, não só equipe, né? Mas uma estrutura cara. Então, cara, esse cara não tem margem normalmente. A margem dele é muito pequena. E aí, nesse caso dele, é por conta mais de equipe mesmo. De estrutura, Entrega muita coisa. Entrega, né? Quais são os entregáveis dele, o que ele vendeu pro cliente e a equipe que precisa para poder entregar aquilo. É isso. Boa, mas a gente sempre vai precisar de equipe, né? Como então que a gente constrói... A partir de um certo momento, sim. Como que a gente constrói uma equipe e bota 50 mil no bolso? Então, o erro da maioria das agências é, cara, beleza, estou crescendo, eu vou contratar lá um gestor de tráfego, um designer, um social media, um não sei o que lá. E aí, cara, ela incha a equipe, né? Ela incha a agência
com uma folha de pagamento que fica pesada para o faturamento que ela está tendo. Então, às vezes, ela está indo lá para os 15 mil, 20 mil, ela contrata esse tanto de funcionário que vai custar para ela, às vezes, 10, 15 mil. Então, ela comeu toda a margem dela. E aí, ela fica com uma equipe que fica relativamente ociosa, porque ela não precisa de um gestor de tráfego full-time para atender 6 clientes, 10 clientes. Fica ocioso, não precisa. Então, e ela tem alguns custos que muitas vezes ela não consegue nem perceber. Por exemplo, esse cara vai tirar férias, esse cara, se ele for demitido, tem que pagar toda a rescisão. Se ele tirar férias, quem é que vai ficar no lugar dele? Né? Então, tem várias questões, cara. Por exemplo, esse cara, ele vai ser CLT ou PJ. E aí tem riscos trabalhistas, mesmo CLT tem risco trabalhista, processo, passivo. Então, você vai criando um passivo trabalhista. Então, tudo isso vai somando alguns problemas. Se ele é presencial, tem refeição e tem passagem. Né? Então, tudo isso vai somando custo na operação que muitas vezes é desnecessário para quem está nesse momento. Se o cara já está faturando, mais de 100 mil e tal, cara, internaliza, beleza, ele já tem caixa para isso. E ele já tem não só caixa, mas ele tem já a necessidade para essa pessoa não ficar ociosa. Então, esse é um erro das operações que estão começando, eles vão contratando pessoas fixas para o time. E pode parecer meio louco, né? Porque como é que você cresce sem contratar, né? E a gente pode falar sobre isso, que a gente tem uma estratégia aqui, né? Inclusive, a gente até ficou de gravar um podcast, um episódio só sobre isso, né? Sobre como contratar. Como contratar com margem. Bom, mas dá uma pincelada pra galera, a gente já falou em outros, mas vai que o cara tá aqui cara, nesse episódio específico. A grande sacada, como é que ele resolve? A grande sacada... A primeira contratação dele ali, sem... Então, se o cara contrata esse tanto de, os funcionários lá dele e funcionários que ficam fixos para ele, ou seja, exclusivos para ele, seja CLT, seja PJ, não interessa o formato de contratação, ele vai ter esse custo fixo ali de folha de pagamento. Então, vamos supor que ele contrate ali 4 funcionários, um gestor de tráfego, social media, um designer e, sei lá, um CS. Então, ele tem 4 pessoas, vamos botar um salário aí de 3 mil cada um, 12 mil. Se ele está faturando 30, cara, já foi quase toda a margem dele ali. Porque, né, eu tô falando dos 50%. Porque, cara, imagina, ele está consumindo caixa ali com custo fixo. Se ele fatura 20, aí ferrou, acabou, né, não vai ter lucro. Então, o que acontece? Ele precisa, qual que é o segredo? É transformar custo fixo em custo variável, que vai te permitir crescer sem os riscos de você ter um time fixo. Então, geralmente, quando você contrata um time fixo, você vai contratar uma pessoa mais júnior, que é uma pessoa pior, que vai depender mais de você, vai consultar mais você. A solução de contratar um terceirizado, você vai pagar menos por cliente, no final das contas, e vai ter uma pessoa mais qualificada entregando aquele serviço. Tá fazendo sentido aí? Dá um exemplo. Então, por exemplo, um gestor de tráfego que vai atender uma conta sua. Então, você pode pagar para ele, se ele for uma pessoa... Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes tem muita gente boa, tecnicamente, que não sabe se vender. Então, às vezes, um cara desse vai cobrar 300, 400, 500 reais. E tem muito no mercado que vai cobrar isso. E vai fazer um bom trabalho, tá? Se você tivesse, sei lá, 5 clientes pagando uma pessoa fixa de 3 mil reais, a conta ficaria muito pesada. Porque se você perde 2 clientes, você fica no limite. Então, nesse jeito aí de você ter um custo variável, de pagar por conta para esse gestor, por exemplo, ou para esse social media, ou para esse designer, você passa a ter um custo variável, ou seja, você só paga quando você tem um cliente. Então, você atrela a entrega ao serviço, ao contrato, ao recebimento. E aí você tira muito risco. Porque aí você consegue crescer, inclusive com mais time, ou seja, vamos supor que eu quero ter 10 clientes com um gestor de tráfego cada um, pagando um pouco para cada. Eu posso. Se você está com uma pessoa fixa, meu amigo, para você pular para um segundo funcionário, você vai ter que contratar ele muito antes de você realmente precisar. Tem que treinar, mas tem um custo envolvido muito grande. Então, cara, assim, terceirizar nesse momento da agência ali, antes dos 100 mil, para mim faz muito sentido. E a gente não só usa isso na nossa, né, a gente construiu a Supersal dessa forma e a gente também ensina esse modelo lá que muita gente faz e dá certo. E como é que você recomenda pra galera fazer o desenchamento da agência? O cara que tá batendo 50 mil chegou aqui e fala, velho, tô com 10% de margem, o trem tá feio. É o quê? Começa por onde? Demite a galera? Ou demite cliente? Cada caso é um caso, cara. Assim, pra gente ser cirúrgico, a gente precisaria analisar a situação. Cada um tem um problema, porque às vezes é muito cliente pagando pouco, às vezes o cara tem um faturamento que tá baixo por a equipe que ele tem, então às vezes ele precisa aumentar. Enfim, cada caso é um caso, cara. Mas em geral, é ver onde que estão as ociosidades, onde que estão os gargalos e as ociosidades do time. Bom. Porque às vezes dá para substituir um funcionário fixo por um terceirizado.
Saquei. E a entrega também, né? Porque às A vezes entrega, às vezes tá entregando demais. Geralmente vai estar entrega, ticket, E o equipe. que mais? Equipe. Equipe. E tem os doidos que ainda hoje aluga escritório, né? Bota isso aí no Pra quem custo tá também, começando, tem cara, os pra quem tá lugares. começando escritório, normalmente não faz sentido, porque você adiciona um custo, né? E todo custo a mais vai trazendo risco pra sua empresa, né? Então, um escritório, às vezes, que custa barato, o cara, não, meu escritório custa, sei lá, R$1.000, R$1.500. Só que o cara não calcula que precisa ter água, energia, IPTU, condomínio, limpeza. Tem que colocar móveis. Aí os móveis, os equipamentos quebram, a luz tem que trocar. Aí tem material de limpeza, tem a faxineira. Aí as pessoas que vão lá você vai ter que pagar passagem e comida para elas. Internet, que a gente não falou. Aí tem a redundância da internet. Aí quando você vai somando, velho, a conta fica cara. Às vezes uma agência está faturando 50 mil, até fez uma mentoria semana retrasada para uma agência que fatura 50 mil e tem um custo de escritório. Com certeza estão morrendo ali pelo menos uns 5 mil na conta total ali do escritório. Ou seja, 10% do faturamento deles está indo para o escritório. Não faz sentido na maioria das vezes. O que dá para fazer no máximo, talvez, é pegar um coworking. Mas eu acho que, em linhas gerais, cara, começar a agência é muito melhor remoto, porque você tem menos custo. E você passa... pessoal, uma empresa que tem margem, que tem caixa, é muito mais fácil de você fazer ela crescer. Por quê? Reinvestir? Cara, primeiro, reinvestir. Segundo, você tomar decisão com dinheiro no caixa é muito mais fácil, menos pressão. Você toma boas decisões no longo prazo. Porque, bicho, as decisões ruins é porque você tá muitas vezes desesperado. Segunda, duas coisas, né? Porque ou você não sabe o que precisa ser feito, você não tem clareza, ou porque você tá no desespero. Aí quando você tá no desespero, fudeu. Então, cara, quando você tem dinheiro entrando, tudo fica mais fácil. E aí, eu acho que é importante destacar que tudo é fase. Então, você vê a gente falando aqui, a gente tem escritório físico. Mas a gente não começou com o escritório. Hoje o nosso time todo é internalizado, mas está em outro momento. Normalmente você começou online, depois eu lembro que vocês tinham um co-work. Então, mas depois de 2 anos, cara, depois de 2 anos, mais de 100 mil. Tava então, depois de 2 anos, tu foi para um co-work ainda. Depois, ou seja, não precisa investir em internet, nada disso. Tava tudo lá já, só pagava o valor pela salinha lá. E já tinha móveis, tinha tudo. Aí depois a gente falou, não, agora a gente vai pro nosso escritório. Hoje a gente tem um escritório gigante aqui. Mas foram os momentos, né, cara? Foram fases diferentes. Massa. E, cara, o que vocês são donos de agência empresários, né? Como a gente fala aqui, tem o cara técnico e tem o empresário. O que o dono de agência empresário, quais são os dados ali, ou métricas que vocês acompanham? Você deve olhar semana a semana ou mensalmente? Assim, como é que tá a margem? Cara, tem várias coisas. O que você acha que a galera tem que estar acompanhando, tu entende? Cara, toda agência tem que ter o financeiro minimamente organizado, que todos os lançamentos, seja despesa ou receita, lançados, conciliados, né? E categorizados. Então, por exemplo, conta de energia tem que estar lá, funcionário tem que estar lá. Para poder o quê? Ele ver mês a mês se está tendo evolução, se está aumentando, se está diminuindo e tal. Esses custos, as despesas e as receitas, tudo mais. Se ele não tem essa clareza, ele não vai ter os números. E aí, essa DRE que a gente chama, esse relatório categorizado, vai trazer para a gente algumas informações. Por exemplo, o custo de equipe em cima do faturamento, que não pode ser maior que 30% da nossa opinião. Né? Vai ver como é que está, por exemplo, os custos com ferramenta, porque às vezes a gente vai comprando ele no cartão, isso acontece muito, né? Vai comprando uma coisa, outra, quando vê, cara, tá com uma cacetada de coisa lá sendo comprada no cartão que não usa mais. De vez em quando a gente tem que dar uma checada ali no cartão. Então, cara, se ele não tem essa visão do financeiro, ele não consegue ter gestão. Então, basicamente, o faturamento está subindo, descendo, o custo de equipe por faturamento, né? Como é que está esse percentual. A margem dele líquida, ou seja, depois de pagar tudo, quanto é que sobra. Cara, esses são os números, assim, minimamente básicos, assim, que o cara tem que acompanhar. Mas eu acho que o que vem antes ainda é o modelo. Então, cara, quanto que você cobra, para qual cliente você vende, o que você entrega. Se o modelo tá redondo, os números o financeiro vai refletir. Porque o modelo de negócio de agência, principalmente fazendo do jeito que a gente faz, que é recorrência, é muito simples. Né? Você tem uma previsibilidade de quando você vai faturar. Você tem uma previsibilidade do que você precisa para entregar. Então, se o modelo tá redondo, cara, o financeiro vai ficar
Tranquilo. Cara, e tem um fator... Você quer complementar? Não, falei. Tem um fator, cara, que a gente não falou, que ele é muito importante também, que é o churn. O churn é um número que tem que ser acompanhado. É verdade. Por quê, tá? As Churn, agências... cara, Churn, pra quem não clientes. sabe, é a perda de clientes. Cancelamento. Basicamente, cancelamento. O que acontece, cara? Agências que têm um churn mais alto, eu não tenho esse dado aqui, né? Database, segundo database. Mas, em geral, Vamos agências que têm institucionalizar esse negócio. muito churn, elas têm menos margem. É verdade. É verdade. Eu posso concluir isso. O que é muito churn? É quantos por cento? Cara, é o quê? Parece piada, né? Mas, cara, eu sei de várias histórias de agências que têm churns de 12% a 20% por mês. Ou seja, perde 20% dos clientes. 20%, o cara, em 5 meses, Todo trocou mês. toda a base de cliente. É loucura isso, né? Mas isso existe isso e é... Começa o ano com os clientes e termina com outros. Então, o que completamente acontece? diferente. Quando ele tem muito churn, ele tem que ter mais trabalho para poder fazer essa gestão das entregas, do churn. Porque assim, cara, o que acontece? Se o cliente, se ele tá tendo muito churn, o cliente fica contigo só poucos meses. 2, 3, 1... E você só pega ele no momento que ele te dá mais trabalho. Porque depois... Porque, ó, no início você tem que fazer reunião, diagnóstico, tem que fazer apresentação, tem que planejar, tem que pensar. Então ele dá muito trabalho nos primeiros 1, 2, 3 meses. Se ele sai no terceiro mês, você não fica com a fase boa dele, que é a parte de otimização, que você tem menos trabalho. Então você só fica trabalhando ali naqueles meses que dão mais trabalho com o cliente. Outra coisa, você precisa ter mais time comercial Mais gasto. para poder botar mais cliente para dentro. Aí você precisa ter mais investimento em marketing para poder ter mais leads para o comercial, porque senão a conta não fecha. E aí você tem que investir mais. Aí tem então o CAC, né? Você tem que investir em marketing. Tem o time comercial, que você tem que ter um time grande para poder fazer muita gente entrar enquanto muita gente está saindo. Porque se está saindo muita gente, você precisa botar mais gente para dentro. É o modelo balde furado. Então esse modelo de agência, cara, eu abomino, assim. E não tem certo nem errado, né? Cada um faz o que quiser. Não tem modelo certo. Tem um modelo que eu defendo, que a gente defende, e tem um modelo que o pessoal faz por aí. Esse modelo aí que o pessoal faz por aí, eu particularmente não gosto. Que é ficar vendendo 30, 40, 50, 100 contratos por mês. Porque a margem dessa agência vai ser menor. A gente está falando aqui de margem. E quando fala de média de churn, pode ter um mês que, sei lá, sai mais clientes também e o cara... Aí é média, né? Vai ter mês que sai mais, tem mês que sai menos. Saquei. Mas outra coisa que o Gui falou ali também, quando você falou do modelo, né? Pensar no modelo antes que reflete no financeiro. Tem uma outra coisa que eu vejo que vocês não fazem e eu queria saber como isso impacta no lucro, que é aquele negócio, questão de vender projeto ou um serviço avulso. Cara, Mesmo que vocês sejam muito bons, entendeu? Tipo, se o Mané chega aqui e fala, cara, a gente vai fazer um projeto de 3 meses, eu sei que a tendência de vocês é não aceitar esse negócio. Isso também porque impacta na margem de alguma forma? cara, total. E como, né? Cara, por quê? Serviços pontuais, consultorias pontuais, coisas de início, meio e fim, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tipo construção de site, uma consultoria, não sei o que lá, são coisas, cara, que não me trazem recorrência. E a recorrência, nesse nosso contexto que a gente está falando aqui de margem, tem uma importância muito grande. Porque a gente está falando, cara, de empilhar faturamentos um em cima do outro. Então, você vai acumulando faturamento. Então, você tem um cliente aqui que paga 3 mil, mês que vem ele vai pagar 3 mil, 3 mil, 3 mil nos próximos meses. Quando você adiciona um novo cliente, você soma, você está empilhando, você está acumulando. No modelo em que você vende, né, serviço de início, meio e fim, você vende, e no mês seguinte você não tem aquela recorrência. Ele não, né, você tem que procurar outro cliente, aí é mais esforço em marketing, em vendas, para adicionar aquele faturamento para você zerar a conta em relação ao mês anterior. Vou ter que fazer uma nova venda de novo para o mesmo cliente. Então, no final das contas, cara, o ideal é você ter um LTV, ou seja, o cliente ficar contigo por mais tempo. O cliente ficando contigo por mais tempo, seu churn vai ser baixo, certo? Então, ele não vai cancelar no curto prazo. Quando você fica com o cliente mais tempo com recorrência, você precisa ter muito menos entrada e muito menos time para operar e para trazer clientes do comercial. Boa. Vender a recorrência também impacta. Cara, a recorrência impacta muito na margem. Uma outra questão, uma pergunta que eu tenho aqui é, vocês já mexeram, tipo, você já fez algum ajuste assim, pô, tô entregando demais, vou tirar isso aqui para melhorar minha margem, teve alguma decisão desse tipo que vocês já tomaram? Vou parar de entregar isso? Cara, ou desistir desse cliente porque não vale a pena? Cara, a gente já cancelou cliente, a gente já, né, tirou cliente da base, enfim, isso daí, se o cliente tá ruim, não faz sentido ficar com ele. Teve um caso que o cliente até desrespeitou a gente, enfim, a gente decidiu cancelar com ele. Mas o fato é o seguinte, cara, o cliente ruim, cara, não dá pra ficar porque ele atrapalha você, ele exige mais. O cliente, por exemplo, que paga pouco, ele tem... Se ele paga pouco, provavelmente ele fatura pouco também. Então, ele tem muito mais
exigência de que você vai ter que dar resultado para ele, então ele te exige mais, tem mais equipe ali. Qual que era a pergunta mesmo? Me perdi. Se teve algum cliente Se você teve alguma questão que você falou assim, alguma decisão que você teve que tomar para lembrei. aumentar a margem. Eu ia falar de social media, cara. O que acontece? Quando a gente começou a Supersal, na época não chamava Supersal, né, em 2020, a gente fazia social media também. Aí depois de 2 anos, cara, eu decidi não entregar mais social media. E aí foi uma decisão muito mais operacional, porque, cara, primeiro, eu percebia que social media não estava dando tanto resultado, então eu preferi concentrar meus esforços no método que dava resultado para restaurante, que foi o método Scope. E aí eu tirei o social media por causa disso. Eu entendi que o orgânico era difícil de dar resultado. Eu não era o cara melhor de orgânico, mas eu sou o cara melhor de construir um negócio, uma forma de fazer marketing para restaurante que venda, que não é fazendo orgânico. Então eu decidi tirar esse entregável, cara. E eu não desci preço. Continuei cobrando mais, inclusive. Que é contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. Então, impactou diretamente a margem. Né? E sabe o que é o pior, cara? Tem alguns serviços que eles não geram tanto resultado, acabam gerando atrito, cara. Social media tem muito... isso daqui, a cor eu não gostei, essa imagem não tá legal, você postou às 10, era pra ter postado meio-dia, não teve comentário, não teve alcance. Cara, gera atrito. E eu sei que aquilo ali, bicho, assim... É óbvio que eu tô generalizando, tem exceções, né? Mas não vai ser aquilo ali que vai dar resultado pro restaurante. Estamos falando de restaurante, mas pode ser qualquer negócio. Né? Massa, então essa foi uma decisão que você meio que enxugou ali. Foi. Isso foi em 2022 para 2023. Não reduziu o preço. Não. E se o cara perceber lá, vamos supor, o cara tá assistindo aqui e perceber, pô, mano, eu tô entregando demais. Como é que você tem essa conversa com o cliente? Cara, eu não vou mais fazer isso. Então, mas cara, é porque tá tudo que a gente tá falando aqui é dentro de um modelo de negócio que a gente entende que faz mais sentido, que é o cara tá nichado, procurar clientes que pagam mais porque eles faturam mais, vender resultado em vez de vender serviço, né? Tá tudo amarrado. E o cara tem que ser especialista no nicho. Porque quando você é especialista no nicho, cara, automaticamente o cliente vai confiar mais no que você tá falando. É tipo quando você vai no médico. Se você vai no médico lá com algum problema no coração, você tá no clínico geral, você não vai pegar a palavra dele como a última palavra do seu problema, se você tá com algum problema. Você vai no especialista, no cardiologista. Não é verdade? Uhum. Então, quando o cara é genérico e ele tá atendendo o cliente às vezes nem bota muita fé no que ele tá falando. Quando ele é especialista, cara, eu só faço isso, eu entendo disso, isso aqui é a minha, eu tenho aqui várias vezes que eu apliquei isso que eu tô falando. Aí o cara, aí sim. Entendi. Aí ele fala, não, beleza, então vamos fazer do seu jeito aí, tá tudo certo. E não... Porque aí, cara, você tem que entender que você entendendo das coisas que dão resultado pro nicho, você cria um método baseado naquilo que a gente chama de 80-20, que é a lei de Pareto. Qual que é o mínimo esforço para eu gerar resultado para esse cliente? Porque não é ficar enfiando um monte de firula em volta das entregas para aumentar os entregáveis, para dar volume. Sim. Que é o que todo mundo faz às vezes. E a gente não deixou de entregar social media porque, dava mais trabalho. Não só por isso, porque não porque estava dando resultado. Cara. Não era isso que influencia no resultado do restaurante. Então, mesmo a gente tirando, a gente não deixou de dar resultado. Pelo contrário, né? Até foi melhor, porque dá pra gente focar mais que a gente é bom, nas coisas que a gente é bom e que impactam mais o resultado do cliente. E assim, a gente tá falando no nosso caso, mas, por exemplo, lá na mentoria tem gente que é muito boa de social media e que atende restaurante e que o orgânico do cara é bom, a entrega dele é boa. Ele sabe fazer aquilo, a gente não sabia. Então, pra ele faz sentido. Aquele ali é o 80-20 dele. Sim. Muito doido, né? Não precisa ser sempre a agência de marketing para restaurante vai fazer sempre tudo igual, não. Cada um tem seu jeito, sua pitada ali, seu método, seu jeito. Desde que o foco esteja no resultado. E aí a gente fala de resultado em venda, não é em like, seguidor, porra nenhuma disso, não. Quando a gente fala crescer, a gente fala crescer... Faturamento. Tanto para a agência quanto para o cliente. Tem muito empresário que gosta de ter equipe grande, né? Qual é a opinião de vocês desse negócio, cara? Cara, eu acho que ninguém gosta de ter... funcionários, não, você tem uma galera que tem esse mas assim, eu acho que tem uma questão de ego. agência também. Questão de ego, né? De, faturo tanto, então, tenho tantas pessoas no meu time. Isso aí. Mas, cara, não sei, eu sempre prefiro uma equipe enxuta. Você mede o sucesso pelo margem... pô. Cara, o que acontece? Tem uma parada também, que é o seguinte. A agência de marketing é feita para gerar caixa. Ela tem que ser extremamente lucrativa. Porque em linhas gerais, cara, e claro, tem as exceções, não é um negócio que você vai ganhar dinheiro na venda. Não é um negócio que vai ser feito para vender. Porque ele depende normalmente muito do dono. Vender a empresa, né? A empresa. Então, não é um negócio que você vai ficar rico quando vender a empresa. Não, ele tem que te deixar rico durante a agência. Enquanto você tem ela. Tem as exceções, por exemplo, o V4 tá jogando esse jogo de, IPO, não sei lá, é outro jogo, né? No nosso jogo aqui,
de agências menores de faturamento de 50, 100, 200 mil, 300 mil, não vai ser equity. Não tem mercado que vai comprar e vai te deixar milionário porque vendeu a agência. Cara, muito difícil. Tem exceções? Tem, mas é difícil. Então tem que ser um negócio que gera muito caixa. E qual que é o erro dos donos das agências? Eles não entendem como fazer a empresa ficar extremamente lucrativa e eles ficam se contentando, às vezes com 10, 15, 20% de lucro. Então eles não criam muito caixa, eles não criam muito dinheiro, eles não criam riqueza. Bom, e na opinião de vocês, qual que é O Gui falou uma palavra que usou, foi fases, né? Qual que é um ritmo de crescimento ideal, assim, tu acha? Se é que existe, porque o cara pode crescer rápido demais ou crescer devagar. Porque olha só, cara, se ele cresce muito rápido, ele deixa pratos caírem. Vai dar merda. O que é o ideal, cara? É crescer aos poucos. O que é aos poucos? Cara, às vezes adicionar 2 clientes, mas aí é nesse nosso modelo de negócio que a gente está falando, né? Aquele modelo balde furado que entra 50 clientes por mês e sai 50 clientes. Se ele tiver 2 clientes que entram por mês, com um ticket de 3, 4, 5 mil, vamos botar aí aqui um de 3 e um de 5. 8 mil reais por mês, tá? Cara, no final de um ano, ele já atinge 100 mil reais se ele começar do zero hoje. E ele tendo uma boa retenção, né? E aí, claro, nesse modelo que entra menos cliente, você consegue dar uma atenção maior, tanto no onboard, quanto no acompanhamento do cliente. Você conseguindo dar mais acompanhamento, mais atenção, automaticamente ele vai ter mais resultados, vai ficar mais satisfeito. E até também porque você consegue atender melhor, dar mais atenção e relacionamento. Então vai prender esse cliente por mais tempo. Então, cara, botar 2 clientes para dentro por mês, na maioria dos casos, vai fazer a agência de uma forma muito consistente e sustentável chegar num faturamento muito bom, com margem. Que é a diferença aqui no modelo, vou botar aqui um time comercial, tráfego pra cacete, um caminhão de dinheiro em marketing, que é o que a galera faz por aí, só que eles não contam que isso daí, cara, é mais trabalhoso, você tem mais equipe, você tem mais risco, porque você tem mais equipe, você tem mais risco, né? E você tem mais chance de dar merda, cara. E menos margem. Fazendo um paralelo aí com infoprodutos, né, galera de lançamento e tal. Geralmente, lançamento, você tá esperando fazer aquele lançamentão e tal, você dá uma escalada, às vezes você faz lançamento 100 mil reais de faturamento, aí no outro você consegue fazer 500 mil e tal, você procura sempre dar uma escalada rápida, né? E aí, geralmente a galera que é do lançamento vem para a agência, pensa, como é que eu faço? Em 2, 3 meses eu já tá faturando 100 mil. Não é esse jogo. Por quê? Uma coisa é você vender um curso, que você entrega login e senha, um curso de R$1.000, você tá entregando login e senha para todo mundo. Se você entrou 100 pessoas, você entraram 1.000, a diferença vai ser 2, 3 pessoas a mais no suporte ali que você vai pôr. Né? Agora, agência, cara, faz muita diferença você atender 5 clientes ou você atender 20. Então, tem um gargalo maior na entrega. Uhum. Então, não é simplesmente vender. Vender não é um principal desafio da agência, é entregar. Vender e pior que vender é fácil, cara. É mais fácil vender um serviço de uma agência do que vender um curso online. E aí, por quê? Deixa eu só teorizar aqui. Então, por quê? Porque você vai vender um curso online, a pessoa vai comprar, ela vai ter que assistir e ela mesma vai ter que fazer. Você vai vender um serviço de agência, você faz para a pessoa. Então, é mais fácil de você convencer, fazer por ela, né? Uhum. Então, a venda nem é o maior desafio é a entrega. Então, eu recomendo não focar em construir uma agência já querendo crescer rápido. Cara, constrói a casinha de tijolos, foca em recorrência, ticket mais alto e vai empilhando faturamento aos poucos ali. E aí você vai ter um negócio muito mais sólido. Porque uma coisa é você ter um negócio que você faturou 100 mil no mês e no mês seguinte você está no zero. E aí, para você faturar 100 mil de novo, você tem que fazer toda a venda de novo. Outra coisa é você ter um negócio com recorrência, com retenção, que você mantém os clientes, previsibilidade. E que se você faturou 100 mil nesse mês, você já sabe que o próximo você já está começando de novo com 100 mil. E o que você vender a mais empilha faturamento. Cara, então assim, as pessoas ficam achando que é só botar cliente para dentro. Só que o problema de agência é a entrega. Ele tem que fazer o cliente ter resultado, para o cliente ficar mais tempo com você, para você ganhar dinheiro de verdade. Então, cara, isso tudo que a gente falou aqui tá totalmente ligado com a margem de lucro, que é o tema do nosso podcast de hoje. Então, só dá para ter lucro de verdade, um lucro de, a gente tá falando aqui de 50% de margem quando você tá faturando aí 100 mil, né? Se você tem um modelo em que você consegue replicar com uma equipe mais enxuta, com recorrência, num ticket maior, atendendo um cliente que fatura melhor. Tá vendo como é que tá tudo amarrado? Por isso que a gente fala de modelo de negócio. A gente fala muito, né, de modelo de negócio. O nosso modelo de negócio é esse, que vai, né, contra, no sentido de que, cara, é o oposto do modelo de negócio de botar muito cliente para dentro, modelo balde furado, churn alto, né?
E margem baixa, que é esse outro modelo, por causa desse tanto de equipe que precisa ter e tanto de marketing que precisa ter para manter a máquina funcionando. Girando. Então é muito bonito. Tô botando aqui 100 clientes para dentro. Oba! Vamos tocar aqui corneta. Só que o cara não fala quantas centenas de milhares de reais ele teve que botar no tráfego e quanto que ele teve que gastar de comissão e de time comercial. E ele não fala que o churn dele é alto e que ele tem que ter uma equipe fodida lá tendo que fazer a coisa acontecer e entre e sai de cliente. Meu amigo, essa parte ninguém fala, né? Dá trabalho. Vou falar uma parada que você vai gostar, o Benzo não vai gostar não. Que quer fazer um comparativo Se você falar isso, eu vou falar mal de lançamento. Comparativo da Apple com a Samsung. Eu vi uma vez isso. Cara, não vou é engraçado não, que a Apple fica copiando as coisas da Samsung, né, cara? Não vou lembrar os números exatos, mas a Samsung vende muito mais celular do que a Apple. Muito mais Galaxy. Ou seja, tem mais do que dinheiro, a Apple. consegue fazer o melhor produto. Não consegue. Só que a Apple vendendo menos celular do que a Samsung, ela lucra muito mais. A margem dela é muito maior. Porque o ticket dela é maior, né? Porque o ticket é maior, né? Claro, né? Tem um Entrega produto menos. de muito ela, mais fala assim, ela qualidade. faz o seguinte, ela entrega menos e cobra mais. Né? É inteligente, né, cara? Produto mais de qualidade. Melhor maneira de escalar, Vintes. Mas é isso, cara. O preço que você vende também define muito o que vai ser sua margem de lucro. Eu acho que é legal de comparar também quanto que impacta positivamente você ser nichado na sua margem de lucro. Sim, total. Então, alguns pontos aí. Pô, se você atende negócio do mesmo nicho, olha que doido. Você atendendo 15, vamos botar 15 clientes aí de exemplo. Você atende 15 clientes, certo? Se são 15 clientes de nichos completamente diferentes, a equipe que você precisa para poder atender esses clientes tem que ser uma equipe bem mais sênior. Mais né? cara ou maior. Que é mais cara. Por quê? Porque você precisa de um gestor de tráfego que sabe fazer tráfego para clínica, para restaurante, para loja de carro, Padaria, pet shop. pet shop, diferente. tipo de campanha diferente. Cara, você precisa de um gestor de tráfego melhor. E que vai demorar mais tempo ali pra fazer o negócio acontecer, testar mais coisa, né? Tudo. Exatamente. Então, esse cara é mais caro. Se ele é mais caro, para atender uma mesma equipe, uma mesma quantidade de clientes, você baixou sua margem de lucro. Esse é um ponto que impacta bastante você ser ultra nichado. Então assim, a gente vai percebendo coisas que uma coisa vai impactando a outra. Às vezes você olha, tem margem de lucro. É só equipe? Não. E como é que é a tua operação? Quais são os tipos de clientes que você está trazendo para dentro? Se você está trazendo clientes de vários nichos diferentes, cara, tua operação vai ser complicada, tua equipe vai ser mais cara. Né? Outro ponto, ser nichado. Quando você é nichado, você começa a entender tudo que funciona para aquele nicho. E aí você é muito mais certeiro na tua entrega. Você gera muito mais resultado. Porque entra um cliente novo, você já sabe o que fazer para gerar resultado para esse cliente. E aí ele fica mais tempo com você. Você aumenta a tua retenção. Se você está aumentando a sua retenção, quanto mais tempo os clientes ficam com você, melhor fica a tua operação. Porque o cliente, quando entra no primeiro mês, é onde dá mais trabalho. Se for ver na risca, é onde você tem menos lucro no primeiro mês. Agora, no 12º mês, que o cliente já está há 1 ano com você, cara, já está o que a gente chama de modo cruzeiro. Então, você tendo uma retenção maior, você vai ter mais clientes que estão nesse modo cruzeiro. Então, sua equipe fica mais desafogada. Então, impacta também na sua margem. Você consegue cobrar mais caro. Você faz uma entrega melhor pro nicho, né? Você está especialista, facilita você cobrar mais caro, te ajuda na sua margem de lucro. Então, aproveitando, a gente podia falar para quem estiver aí do outro lado, quem quiser, a nossa ajuda para implementar esse nosso modelo de negócio, né, cara? É só clicar no link que de tá repente, aqui. identificar gargalos aí. Qual que será que é o seu gargalo em relação Porque à margem de lucro? a gente tem essa consultoria gratuita que está aqui o link na descrição e no comentário, que quem quiser analisar, entender, conversar com o nosso time para entender os gargalos, ver o que está te atrapalhando aí a crescer, a gente consegue te mostrar e te apresentar nosso programa de acompanhamento para quem quer escalar uma agência, né? Que é a mentoria ultra. Isso aí. Boa. Onde Então, a tudo galera que a gente- atinge 100 mil, fechando clientes de 3 mil por mês ou mais. E com essa margem de Com 50%. 50% Essa margem de bruta. lucro. Muito bom. Não, bruta não. Ô, margem não, líquida. Foi mal. Bruta no sentido de... Acho que é bruto. Não, pesado. nas palavras do contador. Cara, acho que é isso, mas assim, 50 mil no bolso dá pro cara mudar de vida legal, né? E no final das contas, cara, esse negócio do dinheiro, né?
Não é pro cara ficar andando de Porsche, ficar... Ele até pode, se ele quiser, né? Mas a questão é, cara, é pra dar uma vida mais confortável pra ele, pra família dele, né? Estudar o filho dele numa Mas escola... o Porsche é confortável também. Confortável. Eu tô falando o seguinte, cara, porque a internet fica vendendo esse sonho, né? Aí vê lá o Fint, né? Aquela porra toda. Mas, cara, a maioria das pessoas, elas não querem aquilo. Né? Na verdade, elas querem o quê? Ter uma casa melhor, um colégio pro filho melhor, um carro melhor, poder viajar umas 2 vezes no ano, poder pagar um plano de saúde decente pra família, pros pais. Então, no final das contas, cara, esse dinheiro que a gente fala muito é pra gerar o quê? Conforto. A gente tem o negócio da LTV, né, Gui? Quer explicar aí? Chama de vida ultra, né? Vida ultra é você ter LTV. E não é o lifetime value, que é importante também você ter o lifetime value. Mas é ter lucro, tempo e valor. Lucro, está mirando aí pelo menos R$50 mil de lucro por mês. Tempo, você ter tempo para curtir sua família, tempo para viajar, tempo para ter férias, tempo às vezes para, de repente, começar mais um negócio, né? Quem gosta de empreender muito. E se você está atolado na tua operação, você não consegue ter tempo, né? E valor é você gerar valor de fato para os seus clientes. Então, a gente acredita num modelo de agência que permite você gerar resultado de verdade. Eu fiquei completamente chocado lá em Goiânia, que a gente foi fazer um workshop lá em Goiânia, e aí veio uma pessoa que estava lá no evento, veio conversar comigo e falou, Gui, eu estava semana passada num outro evento aqui, de um cara que ensina agência também, e eu quase saí no meio do evento. Eu falei, caramba, por quê? Porque o cara falou lá no palco que cliente, você vende pro cliente e se ficar 2, 3 meses, dane-se, pega mais cliente. Cara, não acredito nisso. Né? Você fechou o cliente para realmente fazer dar certo, fazer ele ficar 1 ano, 2 anos com você. Claro que o cliente não fica para sempre. É inevitável o churn, né? Mas, cliente, cara, não dá para ser muito curto, né? Exato, mas, cara, é para fazer dar certo, né? Então acredito muito na geração de valor. Você realmente gerar valor para os seus clientes. E esse é o LTV. Lucro, tempo e valor. Isso aí. Boa. Antes da gente encerrar, só pedir uma coisa. Só para o cara visualizar como é esses 50 mil no bolso, com 50% de margem, né? Os outros 50% são o quê? Normalmente, mais ou menos, a conta de padaria, Bint, só para o cara visualizar. 30% de custo de equipe e os outros 20%, né? É de ferramentas, algumas outras despesas e imposto. Tá? Basicamente é isso. Bom, é isso, dá para o cara ter uma noção. É dinheiro ou não é? E se você não acredita, meu amigo, faz a consultoria para tu ver. É isso, assim, quem quiser a nossa ajuda, a gente faz, cara. E assim, não é só a gente que fez na nossa agência, a gente faz outras pessoas fazerem isso, entendeu? E com resultado. Então, a gente não está contando história aqui, a gente tem como comprovar o que a gente está fazendo. Né? Inclusive, a gente garante, né? Não sei se eu podia falar isso, mas a gente garante resultado pro cara. A gente garante. A gente fala que, cara, você vai gerar esse resultado. Se você não gerar esse resultado, a gente devolve o dinheiro e ainda te paga mais um tanto ali só pela... Cara, isso é muito agressivo, velho. Isso é muito agressivo. Por quê? Porque a gente tem confiança no nosso método. Né? Claro que tem as condições da pessoa realmente executar, cara, implementar. Tem que aplicar, mas se ele aplicar, ele vai ter resultado. O problema, cara, é que a maioria das agências não sabe a direção, o que ele precisa fazer. Não tem clareza. Quando a gente passa a dar clareza e acompanhamento, porque também não adianta só você saber o que precisa ser feito. É que nem dieta, que nem... Porra, tu sabe o que você precisa comer. Só que você precisa de alguém para acompanhar, que nem personal. Você sabe qual exercício você tem que fazer, mas você precisa de personal. Você precisa ter acompanhamento. Então, cara, o conhecimento não basta. Mas a maioria das agências não tem a clareza do que precisa ser feito. Fechou? Valeu. Fechou. Esse foi mais um episódio do Traliscast. Cara, dá uma fuçada no canal aí. Né? Se você não se inscreveu, se inscreve. Mas fuça o canal que tem muito conteúdo bacana aqui. Tem outros episódios de podcast nesse estilo. Tem de entrevista também. A gente tem aulas que a gente faz aqui exclusivas para o YouTube. Tem casos de mentorados contando a história deles, como é que foi essa trajetória para aumentar lucro, aumentar o faturamento, aumentar o ticket, deixar a operação mais enxuta. Então tem muita coisa para você consumir e aprender aqui junto com a gente. Dá uma fuçada, eu te vejo aí no próximo Traliscast. Valeu! Valeu! Valeu!